Como Gianfrancesco Guarnieri morreu? Gianfrancesco Guarnieri foi um ícone da dramaturgia brasileira, cuja influência transcendeu as fronteiras do teatro e se entrelaçou com a história política e social do Brasil. Sua obra mais notável, Eles Não Usam Black Tie, é um marco na história do teatro nacional. Gianfrancesco Sigifrido Benedetto Martinenghi de Guarnieri nasceu em 6 de agosto de 1934, na vibrante cidade de Milão, Itália. Ele era filho de Eduardo Guarnieri, um maestro, e de Elsa Martinenghi, uma arpista. Com 2 anos, Guarnieri emigrou para o Brasil, e foi morar no Rio de Janeiro junto de seus pais, que fugiam do regime fascista de Benito Mussolini. Sua infância foi passada na Cidade Maravilhosa, e desde cedo ele teve uma forte educação política, seguindo o viés da esquerda. Seus pais também sempre se preocuparam em fazer com que Guarnieri tivesse uma base artística desde novo. Como um casal de músicos, eles levavam seu filho para a coxia do teatro, e Guarnieri precisava ficar escondido num canto, enquanto eles realizavam seus trabalhos. Com menos de 10 anos, o ator começou a frequentar a Cinelândia, acompanhado de sua mãe. Porém, seu encantamento pelas peças de comédia foi tão grande, que ele começou a fugir da escola só para poder assistir às peças de Renato Viana. Devido à sua nacionalidade italiana, Guarnieri era visto em sua escola com olhares de desconfiança. Incomodado, ele começou a passar mais tempo na rua brincando do que estudando. Para tentar fugir da situação, ele pede para seu pai o trocar de escola. A escola de sua preferência era uma escola de padres, onde ele tinha alguns amigos que já estudavam nela. Seu pai não concordou com a decisão, mas acatou, mesmo achando que ele não duraria muito tempo nesse meio. Foi no colégio de padres que Guarnieri começou a fazer teatro. Em 1949, ele já estava escrevendo sua primeira peça de teatro chamada Sombras do Passado. Na peça, ele criou um personagem gago, tudo para homenagear um padre chato que tinha no colégio que estudava. O resultado foi que Guarnieri foi expulso da escola. Após ser expulso da escola, ele resolveu fazer supletivo no colégio tradicional. Estudando num ambiente menos rigoroso, ele se envolveu pela primeira vez com o movimento estudantil e nunca mais parou de se envolver com questões políticas. No início da década de 50, a família se mudou para São Paulo, e Guarnieri permaneceu no Rio de Janeiro, para terminar os estudos. Sem seus pais, o ator precisou procurar emprego, ele virou auxiliar de escritório em uma construtora. Trabalhando no setor financeiro, ele se empaquetou com o pouco que os funcionários ganhavam para sustentar suas famílias, o que acabou fortalecendo ainda mais seus ideais comunistas. A vida morando sozinho no Rio de Janeiro não foi como o ator esperava, e com 18 anos, ele resolve se mudar para São Paulo, voltando a morar junto de seus pais. Em São Paulo, ele se envolveu ainda mais com o Partido Comunista, ele tinha a função de organizar uma agenda cultural para os estudantes, assim Guarnieri passou a percorrer os teatros em busca de cortesias. Aos poucos ele foi se interessando cada vez mais pelo mundo do teatro. Em 1955, junto com Oduvaldo Viana Filho e outros estudantes, ele fundou o Teatro Paulista do Estudante, um grupo amador que visava divulgar o teatro entre os estudantes, e integrar a atividade teatral com questões políticas e sociais da época. O grupo amador logo se destacou no cenário cultural de São Paulo, e em menos de um ano, em 1956, uniu-se ao Teatro de Arena, marcando o início da profissionalização de Guarnieri no teatro. Foi no Teatro de Arena que Guarnieri estreou como dramaturgo com a peça Eles Não Usam Black Tie em 1958, uma obra que refletia sobre a realidade brasileira e colocava a classe operária como protagonista. A narrativa escrita por Gianfrancesco Guarnieri gira em torno de uma greve em uma fábrica, destacando o conflito entre os interesses coletivos dos trabalhadores e os desejos individuais. O personagem central, Tião, um jovem operário, se vê dividido entre a lealdade à sua classe e o desejo de ascensão individual, simbolizado pelo casamento e pela estabilidade familiar. A peça tornou-se um marco na história do teatro brasileiro e foi premiada pelo então governador de São Paulo, Jânio Quadros. No mesmo ano que sua peça mais famosa estreou, Guarnieri se casa com a jornalista Cecília Thompson, com quem teve 2 filhos. Ainda nesse ano, ele faz sua estreia como ator nos cinemas, protagonizando o filme O Grande Momento. Na década de 60, sua dedicação foi quase que total ao teatro, escrevendo peças de cunho social ou político,
como as peças Presidente dos Valentes de 1959, A Semente de 1961, O Filho do Cão de 1964 e muitas outras. No entanto, foi em 1967 que Guarnieri deu seus primeiros passos na televisão, atuando na telenovela A Hora Marcada, da TV Tupi. Desde então, sua presença se tornou uma constante na teledramaturgia nacional, com participações em várias telenovelas, seriados e minisséries. Antes de chegar à Rede Globo, Gianfrancesco Guarnieri já havia participado de mais de 10 telenovelas, dando vida a personagens muito impactantes na dramaturgia brasileira, como Tonho da Lua, em Mulheres de Areia, e Júlio Abílio em Éramos Seis. Sua chegada na emissora carioca vai acontecer só em 1981, quando atuou na novela Jogo da Vida, de Silvio de Abreu. Seu primeiro personagem de destaque na Rede Globo aconteceu na novela Cambalacho de 1986. Em Cambalacho, Guarnieri interpretou Jerônimo Machado, também conhecido como GG, um personagem carismático que, junto com sua comparsa Leonarda Furtado, a Naná, formava uma dupla de trambiqueiros. Eles se envolviam em diversas situações cômicas enquanto tentavam sobreviver através de pequenos golpes e trapaças. Ao longo dos anos Guarnieri foi acumulando papéis nos mais diversos trabalhos na emissora carioca, como Mandala de 1987, Que Rei Sou Eu, de 1989, A Próxima Vítima de 1995, Terra Nostra, de 1999 e muitas outras. Nos seus últimos anos, Gianfrancesco Guarnieri começou a sentir o peso da idade. Casado com Vânia Santana há mais de 40 anos, ele diminuiu o ritmo de trabalho, principalmente em obras televisivas. Ele passou a ficar mais tempo em sua casa de campo, se tratando de um quadro de insuficiência renal crônica, que já o acompanhava há mais de 5 anos. Em 2004, ele volta a atuar na novela Metamorfoses, na Rede Record, porém sua saúde apresentou pioras e Guarnieri precisou fazer hemodiálise. Mesmo assim, ele continuou trabalhando e em 2005, ele participou de sua última novela, A Obra Belíssima, na Rede Globo. Mas por causa da crise renal não conseguiu permanecer na novela até o fim. Em 2 de junho de 2006, enquanto gravava a novela Belíssima na Rede Globo, Guarnieri sentiu-se mal e foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele ficou internado por 49 dias, onde recebeu a visita de seus 5 filhos e 7 netos. Infelizmente seu estado de saúde não teve melhoras, e o dramaturgo veio a falecer. Gianfrancesco Guarnieri morreu no dia 22 de julho de 2006, em decorrência de complicações geradas por insuficiência renal crônica. Ele estava com 71 anos. O velório de Gianfrancesco Guarnieri foi realizado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, local onde ele estava internado. A cerimônia, que durou cerca de 17 horas, foi aberta ao público e reuniu centenas de pessoas, entre familiares, amigos, artistas, políticos e admiradores de seu trabalho. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Serra, em Mairiporã, na região da Serra da Cantareira. O cortejo fúnebre, que saiu do Hospital Sírio-Libanês, foi acompanhado por uma multidão de pessoas, que se despediram do artista com aplausos e palavras de carinho. A morte de Gianfrancesco Guarnieri foi uma grande perda para a cultura brasileira. Ele deixou um legado inestimável para o teatro nacional, com uma obra extensa e marcante, composta por peças, poemas e roteiros. Sua figura emblemática e sua arte engajada continuam a inspirar artistas e gerações de espectadores. E foi assim que Gianfrancesco Guarnieri morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.